Olá, irmãos, graça e paz seja com todos. O livro de nossa meditação é o livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1, nós estaremos lendo. Mas antes eu quero dar apenas uma breve introdução ao livro aqui. Ele possui 3 capítulos, o livro do profeta Joel possui 3 capítulos. Nós não temos como precisar exatamente a data que foi escrito o livro. Isso porque nós não temos nenhuma menção clara no livro de algum ponto que nos desse uma noção cronológica exata acerca do tempo em que esse livro foi escrito. A exemplo de Isaías 6, nós temos lá dizendo: no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos, o profeta dizendo no momento em que ele foi chamado para o ministério. E ali, o ano do reinado do rei Uzias, o ano da morte dele, pelo tempo de duração do seu reinado, é preciso precisar a época que foi escrito o livro do profeta Isaías. O livro de Joel não tem isso, então fica um pouco difícil de precisar. Existem 2 linhas de estudo, uma que acredita que o livro foi escrito por volta do século IV e uma mais forte que acredita que foi escrito por volta do século IX, aproximadamente no ano 835, porque isso se dá, as 2 linhas se dão por conta do livro não ter nenhuma menção também aos grandes impérios, como a Babilônia, a Síria, os Medos e Persas. O livro não faz nenhuma menção, então acredita-se que ou o livro foi escrito antes do surgimento, ou o livro foi escrito posterior à queda, depois da queda desses grandes impérios, porque não é citado. João Calvino, no século XVI, diz que seria melhor não datar. Ao comentar sobre o livro do profeta Joel, ele vai dizer que o melhor seria não datar. Nós também temos Jerônimo, dizia que o livro do profeta Oséias quanto Amós parecem citar literalmente o profeta Joel. Aí onde muitos creem que foi por volta do século IX. Mas nós não precisamos nem dizer que a importância não está na data que o livro foi escrito. Quando nós olhamos para o versículo 1, diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor. É isso que quero frisar com você para a gente começar a meditação desse estudo no livro. Palavra do Senhor. Então, o que nós vamos ver no livro de Joel é Deus se revelando, não só àquele povo, mas Deus se revelando também, Deus se revelando a nós nos dias de hoje por meio da sua palavra. Deus se revelando aos dias de hoje por meio da sua palavra. No texto bíblico, nós encontramos 2 nomes aí no versículo 1, Joel e Petuel. Eu vi durante toda essa semana, quando nos foi dada essa tarefa de fazer um breve estudo do livro, eu vi durante essa semana, estudei, tive a oportunidade, como é poucos capítulos, por isso até que o livro está entre os profetas menores, porque foram menos, quantidade de escritos. 3 capítulos só, eu pude ler esse livro por diversas vezes. E também ouvi comentários a respeito do livro. E muito se fala do significado do nome do próprio profeta Joel. Mas confesso para os irmãos que eu não vi ninguém dizer nada a respeito do nome do seu pai, Petuel. Então, como nós não conhecemos o histórico de Joel e nem de Petuel, fica a pergunta: por que Joel, filho de Petuel, se nós não conhecemos nenhum dos dois? Então, o que eu vi de comentários a respeito disso foi que o Petuel aí, o pai de Joel, foi colocado simplesmente para diferir, para que nós não venhamos assimilar Joel com outros homens por nome Joel mencionados no Antigo Testamento. Eles vão dizer que são 12 homens por nome de Joel, e se coloca aqui Petuel para poder não haver a assimilação, como se fosse a mesma pessoa. Mas eu confesso que eu creio que isso pode ser um dos fatos,
mas eu fui pesquisar a respeito do nome Petuel, porque, como eu disse, muitos falam o nome Joel, que significa o Senhor é Deus. Joel significa o Senhor é Deus. Mas Petuel, que é o nome do seu pai, significa, Petuel, ele significa visão de Deus. Se a gente une isso aí, a gente vai ver, né, o diagnóstico de que o livro trata. Nós podemos ver aqui realmente o livro exaltando que o Senhor é Deus e que Ele está no governo de todas as coisas. Nós vemos o livro exaltando o senhorio do Senhor. E nós vemos também Deus trazendo, a sua palavra, se revelando ao homem, tirando o véu, revelando aquela situação ali, que o homem parece estar desapercebido. Eu quero começar pensando sobre a visão de Deus. Isso pode ser o homem estar vivendo uma realidade natural com a visão errada e Deus, com a visão correta, ele se revela a esse homem para trazer a visão clara. Isso nós vemos no versículo 2 ao 4 do capítulo 1, onde Joel aqui parece chamar a atenção no versículo 2 do povo. Ele diz assim: ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Parece que o povo estava vivendo meio desapercebido, não estava colocando ênfase na realidade atual. E Joel vem aqui, Deus vem por meio do profeta a trazer a exata visão que o povo tinha que ter, clareza que o povo deveria ter, em relação à circunstância. Então, Joel aqui está chamando a atenção do povo, dizendo: observai, aconteceu isso em vossos dias? Aconteceu isso nos dias de vossos pais? O versículo 3, Joel aqui, ele vai dizer que isso deveria ser passado de geração em geração. Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Era a forma com que a história ia sendo passada, de pais para os filhos. E o verso 4 aqui vai dizer assim: o que deixou o gafanhoto, parece assim, antes de ler o versículo, parece assim, uma onda após a outra de destruição. E o povo parece que estava meio sem uma ótica real, sem uma visão de Deus em relação à circunstância. E a palavra de Deus veio para poder chamar a atenção do povo. Ele começa no versículo 2 chamando o povo para observar. Observe, aconteceu isso nos seus dias, aconteceu isso nos dias dos seus pais. Agora ele está dizendo: olha o que está acontecendo. O gafanhoto, o que deixou o gafanhoto cortador, verso 4, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Essa tradução aqui ela vai especificando em termos de gafanhoto. Tem traduções aí que falam de outros nomes, mas tudo com o mesmo sentido, não sobrou nada. Então essa é a ênfase que o profeta Joel está chamando o povo a observar, a ter uma visão correta dos fatos, através da sua palavra. Então, irmãos, é isso que é a primeira parte aí que eu quero começar a compartilhar com os irmãos. Então nós vemos um propósito claro, real aí, de Deus revelar, Deus chamar a atenção do povo para os acontecimentos. Nós, como o versículo 4 aqui fala, uma onda após a outra. Nós temos vivido dias de pandemia, E não sei se os irmãos já observaram, teve uma notícia que saiu aí, está sido divulgada na mídia, países asiáticos, mesmo em meio à pandemia, sofrendo uma nova onda de vespas asiáticas. Poucos dias saiu uma notícia que já foi encontrada até nos Estados Unidos essas vespas, Então parece assim, é tudo de uma vez só, uma onda após a outra. É muito comum, isso que nós estamos vendo, muito parecido com os dias do profeta Joel. Eu quero dizer, Deus quer
falar conosco nos dias de hoje. Deus tem palavra dele para nós nos dias de hoje. Então, uma outra questão a respeito da visão de Deus, uma coisa é você receber com clareza, Deus revelar a vontade dele na sua vida. Mas há um outro aspecto também da visão de Deus, que é a visão que você e eu temos diante de Deus, diante dos fatos. Nós temos vivido os dias que as pessoas estão falando, se Deus fosse bom mesmo, não permitiria tais coisas acontecerem. Nós temos ouvido isso. Então, outra coisa que o livro também trata aqui, que eu posso ver, enxergar no livro, é a visão dos homens em relação a Deus. Porque nós vamos ver claramente no livro que a vontade de Deus não tem prazer em disciplinar o seu povo. Mas nós vemos que muito pelo contrário, Deus quer o arrependimento. Deus quer que o povo realmente mude a sua vida. Deus quer que o povo pare, analise, como ele chama lá no capítulo 1, versículo 2, para o povo analisar, ele chama o povo à reflexão, e que o povo realmente considere a palavra de Deus. E eu quero dizer, existe um susto ruim e existe um susto bom. O susto bom, vamos dar um exemplo aqui. Uma criança sai correndo para atravessar a rua, pequena, e o seu pai dá um grito, brava, né? Para aí! E a criança toma um susto. Esse susto foi bom, preservou a vida dela. Mas o susto ruim seria para aquela criança atravessar a rua e realmente dar de frente com um veículo em alta velocidade e sofrer a consequência daquilo ali. Quando Deus traz essas palavras, não é porque Deus tem prazer em disciplinar o seu povo, mas muito pelo contrário, nós vemos uma prontidão de Deus em mudar a sorte do seu povo em relação quando o povo se arrepende. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, mesmo Jeremias está fazendo, fazendo um discurso ali de toda a tragédia que estava sofrendo o povo, ele vai dizer, 3:25, se eu não me engano, verso 25, vai dizer que Deus é bom, né? As misericórdias do Senhor, 22, vai dizer, são a causa de não sermos consumidos. O 29 de Lamentações 3 vai dizer, coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Isso são palavras, revelando o sentimento de Deus para o seu povo, que o seu povo se arrependa. Não é que Deus tem prazer em disciplinar o seu povo, mas Ele tem que fazer, quando necessário, justamente como um pai, que disciplina os seus filhos, muitas vezes até com lágrimas nos olhos, mas ele tem que disciplinar, ele tem que ser justo, e ele tem que fazer, disciplinar para que o filho não sofra uma consequência ainda muito pior. Nós podemos ver no livro do profeta Joel, os profetas geralmente, quando eles profetizavam, faziam muito isso. Talvez um contexto literal que estava acontecendo, ele se aplicaria, que estava acontecendo hoje, se aplicaria a realidades espirituais futuras. Aqui nós podemos ver no livro do profeta Joel uma realidade de hoje. Ele está dizendo, o gafanhoto comeu, então é algo presente, que o povo estava sofrendo com a fome, com a falta, escassez de alimento. Então ele está dizendo, o gafanhoto devorou tudo, a realidade hoje. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, tocai trombeta em Sião, e dai voz de rebate o meu santo monte, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então ele está falando de um dia, do Senhor próximo. E também no capítulo 3, que nós ainda vamos ler, ele fala de um dia do Senhor escatológico, futuro, que é o dia em que o Senhor vai julgar as demais nações, ele vai vir contra as demais nações para salvar o seu povo, para resgatar o seu povo, para levar o seu povo. Mas ainda pensando qual é a visão que nós devemos ter de Deus, olha o que diz o capítulo 2, versículo 12. Assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha a vontade de Deus aqui para o povo, era que o povo voltasse, convertesse para Deus, voltasse para Deus. O verso 3 diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo
e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então o livro revela a visão que nós temos que ter de Deus. Deus não está fazendo isso porque Ele é mau. Deus às vezes não disciplina o seu povo, a sua igreja, porque é um Deus mau. Não, Deus Ele disciplina quando necessário para que haja uma mudança de atitude. Porque virá ainda o terrível dia do Senhor para as nações, né? Ou podemos dizer, no texto aqui ele diz para as demais nações, mas nós podemos dizer para o mundo que não recebeu Jesus, que não invocou o nome do Senhor Jesus, vai vir esse terrível dia do Senhor para eles, onde para nós vai ser salvação, mas para aqueles que se perdem será condenação. Então a vontade de Deus é que seu povo se volte para Ele. Nós temos no versículo 17 do capítulo 2 uma orientação do profeta para os sacerdotes da época. Né? Podemos comparar aqui os pastores da época, né? Ele vai dizer assim: chorem os sacerdotes. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é que não era motivo de se alegrar, né? Não tinha motivo. O profeta está dando uma palavra, mas ele não estava alegrando uma desgraça do povo. Ele estava dizendo para os pastores, né, para os sacerdotes: chorem, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Aí ele vai dar uma sugestão de oração que também me chamou muita atenção. Olha só, e orem. Orar o quê? Ele diz assim: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Essa oração, irmãos, eu meditei nela, é uma oração poderosa, porque envolve a glória de Deus. O profeta aqui está dizendo, né, guiado pelo próprio Deus, para que os sacerdotes da época chorassem, né, se arrependessem e orassem da seguinte maneira: Senhor, poupa o teu povo. Por que vai dizer a nação do seu, as outras nações do seu povo? Não entregue ela, né, a nação, a sua nação, o seu povo, não entregue ao opróbrio. Por que vão dizer as demais nações? Vai servir de chacota. Então, ele ensina essa oração, ele vai dizer: poupa o teu povo. Porque dirá às outras nações: onde está o teu Deus? E é interessante que a resposta vem imediata no versículo 18. Olha o que diz no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Um povo que se arrepende, um povo que rasga o seu coração e não as suas vestes. Não é culto apenas exteriores. Vestes fala de mostrar profunda tristeza exterior, mas Deus não quer apenas o exterior, Ele quer o interior. Então, onde tem um povo que rasga o seu coração na presença de Deus, pastores e líderes que oram dessa maneira, choram na presença de Deus e clamam em favor do seu povo, misericórdia de Deus é alcançada. Deus mudou a sorte do povo, do seu povo, porque onde há o arrependimento, o Senhor muda a sorte do seu povo. Olha só o que diz no versículo 19. Irmãos, sabe o que eu vejo? Muitas vezes, né, igual o caso aqui, o gafanhoto demorou tudo. Talvez o povo estava ocupado em trabalhar mais, porque a fome era real na nação, e o povo querendo trabalhar mais para poder produzir. Quando o problema não era a falta de trabalho, o problema era a falta de conversão, a falta de comunhão com Deus. Esse era o grande problema. Isso era o que Deus esperava do seu povo. E às vezes, né, por não entender a visão de Deus, né, o significado do nome Petuel, às vezes por não ter essa visão, entender, né, olhar com uma ótica de Deus, não ter essa clareza, não ter essa revelação de Deus no coração, as pessoas estão, né, buscando na força do seu braço e estão cada vez tendo menos tempo para Deus, em busca daquilo que está faltando, mas na verdade a suma de todas as coisas está lá em Mateus 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. O versículo 19 diz que quem supre o seu povo é Deus. É Deus que supre o seu povo. E respondendo disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. Deus está dizendo: deles sereis fartos. Ele vai falar aqui sobre o cereal, o vinho, o óleo. Né? Nós podemos dizer que não vai faltar comida.
O vinho é como símbolo da alegria, não vai faltar alegria no meio do seu povo. O óleo, como na simbologia bíblica, o símbolo do Espírito Santo, não vai faltar uma vida de comunhão com Deus. O Senhor é capaz de cuidar da sua família, das suas emoções. O Senhor é capaz de cuidar, só Ele pode cuidar da sua vida espiritual, da sua comunhão com Ele. É do Senhor que nós precisamos nesses tempos. É do Senhor, tudo parte do princípio de nós estarmos com Deus. Se a fome vier, se a doença vier, se os problemas vierem e nós estivermos com Deus, nós realmente seremos guardados e só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir que aconteça. Pode ter certeza, se nós cumprirmos com a nossa parte, Deus vai cumprir com a dele, então o melhor para os seus filhos. Muitas vezes nós não entendemos o que é o melhor, mas Deus sabe o que é o melhor para nós. E por último, o significado do nome Joel é Jeová é o Senhor. E fica claro isso em todo o livro. Joel capítulo 2, versículo 32, vai dizer que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. No Monte Sião e em Jerusalém, isso aqui é algo alegórico, dizendo que vai estar separados, como lá em Hebreus nós temos lá a menção, Hebreus capítulo 12, do Monte Sião, que é um monte representando, simbolizando ali em Hebreus 12 a graça. E ele vai dizer aqui, fazendo uma menção para a graça, o favor imerecido de Deus, o simplesmente todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eles serão colocados à parte, sabe por quê? Porque o povo aqui, ele sofreu a disciplina. Mas o grande e terrível dia do Senhor, a ira de Deus, ainda ia se manifestar no capítulo 3. E no capítulo 3, a ira do Senhor se manifesta, mas agora não é mais para aqueles que estão colocados à parte, salvos, para aqueles que invocaram o nome do Senhor. Agora é para as nações, as demais nações. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 3. Congregai todas as nações, e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança. Por causa do meu povo e da minha herança. Então, meus irmãos, o povo de Deus, ele é disciplinado por Deus, mas para ser salvo da ira de Deus, da grande ira que há de se manifestar contra os moradores da terra. Nós vemos aqui o povo sendo disciplinado e Deus chamando o povo ao arrependimento. E agora nós vemos o povo sendo colocado à parte em Jerusalém, no Monte Sião, versículo 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes da terra, aqueles que o Senhor chamar, então serão colocados à parte. Mas virá o grande e terrível dia do Senhor, que vai ser manifesta a ira de Deus sobre os demais ocupantes da terra que não invocaram o nome do Senhor. Eu quero terminar lendo o versículo 14 do capítulo 3, que diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aqui está tratando do grande e terrível dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus virá para salvar o seu povo e para condenar as demais nações. Aqui não é um momento mais de haver arrependimento. Aqui já é um momento que Jesus já vem, o texto parece dizer que ele já vem de decisão tomada para decidir, o vale da decisão. O tempo de decidir de qual lado você vai estar é hoje, é agora. Então, o chamado do livro do profeta Joel é para nós termos uma visão clara dos dias de hoje. E os dias de hoje são dias de arrependimento, onde o povo precisa voltar para o Senhor de todo o seu coração, rasgar o seu coração e não as suas vestes. Rasgar o seu coração. Porque é uma promessa, Quero mais um texto para a gente terminar. Versículo 28 do capítulo 2 diz assim: acontecerá depois. A palavra depois aqui é depois da vinda de Jesus, a era da graça, porque Joel profetizou na antiga aliança, no Antigo Testamento, e ele vai dizer: e acontecerá depois.
Então esse depois aqui é já no tempo da graça, é o tempo que eu e você vivemos. E se cumpriu lá em Atos capítulo 2, onde o versículo 16, o próprio apóstolo Pedro vai fazer uma menção desse profeta Joel. Ele vai dizer assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Ele deixa claro aqui que está acessível. A decisão é hoje para quem quiser tomar. Não tem a ver com faixa hereditária, de idade, não tem a ver com a idade. Os vossos filhos, os anciãos, os jovens, e também não tem a ver com o Senhor e com os servos. Ele vai dizer o versículo 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Então está acessível a todos, mas para hoje. Então o tempo de tomar decisão não é amanhã, o tempo de decidir ao lado de Cristo e o tempo de arrepender dos seus pecados é hoje, para que possamos ser salvos da ira, do grande e terrível dia da ira do Senhor, que virá, certamente virá sobre a terra. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra fale realmente ao seu coração. Como eu disse, apenas pelo tempo, eu não teria capacidade para isso, nós também não teríamos o tempo de esgotar a mensagem desse livro, porque ela é inesgotável, uma fonte inesgotável, é a palavra de Deus. Mas que isso possa aguçar em você, para que você possa estudar todo o livro do profeta Joel, e esses estudos que virão pela frente, para que cada dia, cada semana aí você possa estar estudando os livros aí bíblicos, em especial aí os profetas menores, porque realmente fala muito para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Vamos orar? Deus abençoe, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Ó Deus, mas que antes, ó Deus, o teu povo, Deus, enxergue a necessidade de voltar para o Senhor de todo o seu coração. Pai, nós sabemos, ó Deus, que sempre há uma área que nós precisamos nos aplicarmos mais e nos voltarmos mais para o Senhor. Que o Senhor ministre em cada coração, onde, ó Deus, é um ponto específico e cada um de nossos irmãos precisa, Deus, rasgar os corações diante da tua presença, para que, ó Deus, nós possamos ser salvos da ira, ser salvos, ó Deus, do grande e terrível dia que virá sobre a terra, para que, ó Deus, quando esse dia vier, nós sejamos levados para a glória, resgatados pelo Senhor, para morar com o Senhor na glória. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo convença a tua igreja de, ó Deus, converter ao Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.